E aí, pessoal, bom dia. Dando continuidade aos nossos estudos, na última aula via Zoom, nós começamos a falar um pouquinho sobre o amperímetro e o voltímetro, né? Que são dispositivos práticos para estar medindo algumas situações nos meus circuitos elétricos, beleza? O amperímetro ele é um medidor de corrente. O voltímetro ele é um medidor de tensão. No meu circuito, o amperímetro ele tem que ser ligado em série. Já o meu voltímetro, ele no meu circuito tem que ser ligado em paralelo, né? Aí eu faço a seguinte situação e a seguinte pergunta para vocês. Por que que no meu circuito, eu tenho aqui um circuitozinho simples, né? Vamos supor que eu tenho uma resistência R. Por que que o meu amperímetro ele tem que ser ligado em série, né? Você tem aqui um circuitozinho simples com apenas um resistor e eu vou responder a seguinte pergunta para vocês. Eu quero que, na verdade, o meu amperímetro ele meça a corrente do resistor, né? Então, a partir do momento em que esse amperímetro vai ser posto aí em série, lembra-se que naquela associação de resistores em série, a corrente que passa por um resistor, né, vai passar por outro resistor e fazendo o meu ciclo aqui da corrente. Então, a partir do momento em que eu tenho uma corrente I passando pelo meu resistor e eu coloco o meu amperímetro em série, né, a corrente passa pelo resistor, também vai passar pelo meu amperímetro, fazendo com que ele meça a corrente que está saindo desse resistorzinho aqui. Outra coisa que também eu posso caracterizar com vocês é o seguinte, que no meu amperímetro, eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar. A resistência no amperímetro, ela tem que ser uma resistência nula, ou seja, uma resistência igual a zero. Por que também que a resistência no amperímetro ela tem que ser de uma resistência nula? Porque eu quero que a entrada do amperímetro no meu circuito não afete a resistência total do meu circuito. Se ela tiver uma resistência muito alta, né, ou até mesmo uma resistência maior do que zero, por exemplo, possa ser que a corrente total do meu circuito vai ser afetada, beleza? Outra situação também que a gente tem que analisar é o seguinte, o voltímetro. Por que que o voltímetro ele tem que ser acoplado aí no meu circuito em paralelo? A corrente quando passa pelo resistor R, vamos supor que eu tenho um resistorzinho aqui, ó, a corrente está passando aqui, ela vai ser medida, a corrente que passa pelo resistor R vai causar uma queda de potencial. Antes da corrente passar, por exemplo, né? Antes da corrente passar aqui, ela vai passar por um ponto A e ela vai passar por um ponto B. Lembre-se que eu falei para vocês nas aulas anteriores que voltímetro é medidor de tensão e tensão ela é medida entre dois pontos, né? Que é a diferença de potencial, a chamada DDP. Então, antes da corrente passar por ponto A, ela tem que passar, tem um ponto, né? Antes dela passar aqui, ela passa por esse ponto, ela tem que chegar até um outro ponto aqui para que ela possa ser medida. Então, por consequência, o meu voltímetro ele tem que ser acoplado em paralelo no meu circuito. E uma situação também interessante, eu até coloquei aqui para vocês, que a resistência ela tem que ser uma resistência infinita no voltímetro. Ora, gente, eu não quero que a corrente, ao chegar, por exemplo, aqui nesse nó A, não se desvie. Então, sempre eu falo para vocês, a corrente não gosta de resistência. A resistência é a oposição à passagem da corrente. Então, se ela tiver uma corrente muito baixa, possa ser que quando ela chega nesse nozinho aqui, ó, ela não passa pelo resistor. Ela vem aqui para o meu voltímetro. Beleza?
Então, a finalidade, eu estou falando, pessoal, de voltímetros e amperímetros ideal, certo? Então, para que não haja um desvio da corrente e que ela passe aqui pelo meu voltímetro e não seja registrada aqui no meu resistor, subentende-se que o meu voltímetro ele possui de ter uma resistência infinita, uma resistência muito alta, né? Mais uma vez eu vou falar para vocês: resistência, amperímetro e voltímetros ideais. Os reais, né, que são aqueles aparelhos amarelinhos que eu até exemplifico para vocês nas aulas anteriores, na verdade eles vão ter uma certa diferençazinha aí quando você mede ele no seu circuito, beleza? Então, novamente, eu vou falar para vocês, olha, os amperímetros no meu circuito. Circuitozinho simples aqui, eles têm que ser associados em série, né? E o meu voltímetro tem que ser associado em paralelo, correto? E aqui nessa situação aqui, ó, por esse amperímetro, no caso, estar associado em série, ele também vai medir a corrente total que está saindo aqui da minha fonte. A mesma coisa aqui, ó. Por esse circuito ser um circuito bem simples e ele está associado em paralelo ao meu resistor, por consequência, ele vai medir também a DDP dessa minha fontezinha aqui, beleza? Agora eu vou passar para vocês o seguinte, ó. E se eu ligasse esses medidores de maneira incorreta? Aqui eu tenho a maneira correta de ligar eles e aqui eu tenho a maneira incorreta. Vamos supor que eu ligue esse amperímetro em paralelo ao meu circuito. O que iria acontecer? Se eu ligasse esse medidor de maneira errada, na verdade, a corrente, o sonho dela é conseguir um caminho desimpedido. Então, o que iria acontecer? A corrente, quando chegaria nesse nó aqui, ela não iria ser registrada dentro desse resistor. Esse resistor como se não existisse, beleza? Ela iria fazer um desvio. Esse desvio da corrente, ele tem um nome muito interessante. Ele é um curto-circuito. Certo? Então, se eu coloco um amperímetro de maneira incorreta, na minha situação aqui, em paralelo, por exemplo, a esse resistor, a corrente ela não iria passar aqui, iria passar por toda pelo meu amperímetro e não iria registrar. Pelo menor valor que seja, ele não iria registrar no meu resistor. No meu resistorzinho aqui. Agora, se eu pego o meu voltímetro e ligo ele em série, por exemplo, ó, de maneira totalmente incorreta. Quando eu ligo um resistor em série, lembre-se que a resistência total, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Quando eu ligo um resistor em série, lembre-se que a minha resistência total seria o quê? R1 mais R2 mais R3. Então, na verdade, se esse resistor aqui ele tem uma resistência muito infinita, né? Somado com a resistência desse resistorzinho aqui, o circuito para de funcionar. Por quê? A resistência é muito alta, logo não ia ter corrente. Correto? Então, vamos recapitular aqui, ó. De uma maneira correta, o amperímetro ele tem que ser ligado em série ao meu circuitozinho. A corrente que passa no resistor vai passar por ele e vai ser registrado. No meu voltímetro ele tem que ser ligado em paralelo. Por que ele tem que ser ligado em paralelo? Porque a tensão ela é sempre medida em cima de dois pontos.
Por isso que é chamada tensão de diferença de potencial. E de maneira incorreta, se o meu resistor, se o meu amperímetro tivesse sido ligado em série, o que iria acontecer? Iria acontecer um desvio da corrente. Então, se a corrente se desvia, não iria passar pelo resistor e não iria registrar, né? Então, esse desvio de corrente, onde há um caminho livre para a corrente percorrer tranquilamente, eu chamo de curto-circuito, né? E um resistor, um voltímetro no caso, de maneira incorreta. Lembra? Na associação em série, acontece o quê? A resistência equivalente seria a soma de todas as resistências. Como a resistência do voltímetro, por consequência, ela é uma resistência infinita, ou seja, muito alta, se eu somo o infinito desse resistorzinho aqui, desse voltímetro, mais a resistência dessa aqui, dá uma resistência maior ainda. Ou seja, muita resistência não iria ter corrente. E se não tem corrente, o meu circuito não funciona. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, estamos aqui. As atividades que eu estou passando essa semana são atividades referentes a esse estudo, aos medidores elétricos, a parte da ponte de Winston, e vai estar tudo especificado lá no Eclésio para vocês. Bons estudos!